A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Gente, eu tô aqui com vocês há quase um ano e é só pelo fato de eu estar aqui todas as manhãs com vocês que eu me sinto confortável pra compartilhar uma coisa, tá? Eu odeio as minhas cadeiras. Sério, como eu odeio as minhas cadeiras. Eu não sei o que me deu na cabeça pra comprar essas cadeiras que parecem, sabe aquelas cadeiras que parecem banco de estádio de futebol? Aquelas que tem uns pés de madeira com arame preto ligando elas. Eu não sei o nome exatamente, acho que Eiffel, alguma coisa assim, sei lá. Cada loja parece que chama de alguma coisa diferente. Mas eu só queria deixar mesmo registrado a minha frustração com essas cadeiras. Eu odeio muito minhas cadeiras, sério. Elas quebram muito fácil, eu já perdi duas e fica soltando o parafuso ali embaixo. Enfim, desculpa gente, me deu gatilho aqui porque hoje a gente vai falar sobre aquela treta dos fundadores da Tokstok. Pois é, eles revogaram a oferta pela nova Mobile, mas não desistiram da disputa. Então, se você não sabe do que tá rolando, fica aqui no episódio porque eu vou explicar o histórico dessa briga e vou atualizar sobre o que aconteceu, como que tá a guerra dos tronos da Tokstok e Mobile. Pois é, fofoca corporativa no episódio de hoje e disputa que não perde muito não pra Game of Thrones. Pelo menos a última temporada, as outras aí seria forçar a barra, eu sei. Então fica aqui pra entender essa Game of Tokstok. E olha, hoje também vamos falar sobre a visita de Lula lá na China. Se tem uma coisa que o Brasil tenta evitar desde sempre é se meter em briga de gente grande. Mas agora o ringue é outro. De um lado, Estados Unidos, do outro, China. E no meio dessa guerra comercial bilionária, lá tá o Brasil, com um prato feito de commodities na mão e um... Gente, vamos conversar na ponta da língua. Lula diz que não quer escolher lados, mas ele acabou de assinar mais de 30 acordos com os chineses. Pois é, 30 acordos. Tem investimento em mineração, ferrovia, porto, avião da Embraer, IA, clima, moeda, aplicativo de entrega e até sorvete. Sim, sorvete. Hoje a gente mergulha nessa visita de Estado à China, nas promessas de bilhões de reais e também na tentativa de transformar soja, boi e etanol em algo mais estratégico. Porque, querendo ou não, a pergunta que fica é: dá pra subir na cadeia de valor global sem escolher um lado da briga? A gente vai entender hoje se o Brasil fez um bom negócio ou não. Lembrando só que se você não segue a gente, você pode seguir. Clica aqui no nosso perfil para você ficar atualizado todos os dias do que acontece no mundo dos negócios e das finanças, tá bom? E se você não tiver avaliado a gente, caso você use o Spotify, você pode clicar também no nosso perfil e clicar naquelas estrelinhas para deixar uma nota pro nosso podcast. Ajuda bastante, pode parecer que não, mas ajuda. Beleza? Vamos pro episódio. Bora começar falando de Game of Thrones, dos móveis, das cadeiras. Como eu odeio minha cadeira, sério. Olha, a briga pelo comando da Tokstok ganhou mais um capítulo importante. Os fundadores da rede de imóveis, que é o Regis e Ghislaine do Bruley, lembra desse nome, do Bruley, porque é a família mais importante aqui da história. Em vez de um dragão ou um lobo estampado, eles vão ter uma cadeira estampada aqui na minha história. Olha, eles desistiram oficialmente de tentar assumir o controle da empresa. Eles, caso vocês não se lembrem, haviam feito uma proposta pública de compra de ações lá em fevereiro, o que poderia levá-los de volta ao comando do negócio, mas agora eles voltaram atrás. Por quê? A gente vai entender. A desistência foi anunciada na noite de segunda-feira, dia 12, antes de ontem, por meio de um comunicado enviado ao mercado. O documento foi assinado pela Reagan Participações, empresa da família do Bruley, e por Paul do Bruley, que também faz parte da família. Segundo os do Bruley, a razão da desistência está numa cláusula que permanece num estatuto da empresa chamado Poison Pill. O famoso Poison Pill, caso você não conheça, é uma regra que dificulta que alguém assuma o controle da companhia sem antes fazer uma oferta pelas ações de todos os outros acionistas minoritários. Ou seja, se alguém quiser o controle de uma empresa, ela vai ter que comprar ações de todo mundo, o que torna a operação muito cara. Então é quase que uma armadilha ali para barrar a compra de uma companhia. Resultado, a família diz que esse valor seria exorbitante. Além disso, os fundadores da Tokstok criticaram os atuais administradores da empresa, criticando eles de estarem agindo para se manter no poder a qualquer custo, mesmo que isso prejudique a companhia. Eles escreveram no documento que, se nada mudar, a empresa pode caminhar para uma situação de insolvência, ou seja, no bom português, ela pode quebrar. Aí você se pergunta, nossa, que barraco por
Móveis? O que tá acontecendo? Olha, eu vou te dar um breve contexto do que aconteceu, porque essa briga não é nova, tá? Essa disputa vem desde o ano passado, quando foi feito um acordo de fusão entre a Tokstok e a Mobile, que é outra empresa do setor de imóveis nascida como e-commerce, mas voltada aí para o público digital. A ideia lá no começo era unir forças para tentar salvar as duas empresas, que estavam com grandes dívidas, olha, especialmente a Tokstok, que devia cerca de 450 milhões de reais. O acordo envolveu os controladores da Mobile, os donos da Tokstok e também os principais credores, que são os bancos que tinham dinheiro a receber. A proposta era criar uma nova empresa unificada chamada Grupo Toke, que, se você for ver, é a junção dos dois nomes. Isso para ter mais fôlego financeiro e presença nacional. A expectativa era de que a nova companhia faturasse cerca de 1,6 bilhão de reais por ano e gerasse também uma economia de até 135 milhões de reais por ano ao juntar operações parecidas. Olha, essa reestruturação ajudou a evitar, pelo menos por enquanto, que a Tokstok precisasse entrar com um pedido de recuperação judicial. Mas os do Brulli, que fundaram Tokstok em 1978 e venderam o controle da empresa em 2012 por 700 milhões de reais para o fundo americano Carlyle, não ficaram satisfeitos com os rumos dessa fusão. Eles acreditam que os atuais gestores, vindos da Mobile, não têm conseguido fazer a empresa voltar a crescer, e por isso eles tentaram retomar o controle da companhia, alegando que só com a experiência deles seria possível um verdadeiro turnaround, ou seja, uma virada aí na situação da empresa. Eles então enviaram a proposta oficial de compra no fim de fevereiro e deram entrevistas dizendo que voltar ao comando era a única maneira de salvar o negócio. E é aí que a treta começa, porque do outro lado da disputa estão os fundadores da Mobile, que são Vitor Noda, Marcelo Marques e Mário Fernandes, que inclusive atualmente tem 6,16% das ações da nova empresa e continuam aí à frente da operação. 6% pode parecer pouco, mas o lance é que eles têm apoio da gestora SPX, que ficou com a parte que antes era da Carlyle, também da Quartzo Capital, que é a terceira maior acionista, e dos principais bancos credores, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. E aí esses grupos estão apostando na continuidade da nova gestão para recuperar a empresa. Já os do Brulli queriam uma mudança imediata. Mas olha só, com a decisão da Assembleia de Acionistas lá no dia 30 de abril, de manter a cláusula de proteção contra aquisições hostis, a famosinha Poison Pill, ficou muito caro para os do Brulli levarem um plano adiante, por isso eles recuaram. Mesmo com essa desistência, o clima ainda é de incerteza. Tá? A fusão entre Tokstok e Mobile deveria representar uma nova fase de recuperação para as duas empresas, mas a disputa pelo poder acabou atrasando esses planos. Agora o mercado acompanha para ver se a empresa vai conseguir se reerguer com a gestão atual ou se novos capítulos dessa série ainda estão por vir. Eu pessoalmente não reclamaria, porque adoro histórias assim, fofoquinhas corporativas, e eu espero que vocês também gostem e estejam ansiosos para ver o que vai dar. E bora falar de negócios, Brasil e China. Pois é, que casal. O presidente Lula continua dizendo que o Brasil não quer escolher lados na briga entre Estados Unidos e China. Isso mesmo que esses dois países sejam hoje os nossos maiores parceiros comerciais e estejam se enfrentando numa disputa comercial cada vez mais intensa. Ainda assim, Lula e o presidente da China, Xi Jinping, assinaram mais de 30 acordos na terça-feira. Pois é, 30 acordos. Eles envolvem investimentos chineses em várias áreas, como eu disse no começo do episódio, e os dois países também decidiram trabalhar juntos em áreas como inteligência artificial e mudanças climáticas, tá? E fizeram um acordo bilionário entre os dois bancos centrais. Basicamente aí um empréstimo de emergência de 157 bilhões de dólares para fornecer dinheiro ao outro país em caso de necessidade durante os próximos 5 anos. Esses acordos foram assinados durante uma visita oficial de Lula a Pequim. E é mais um passo dentro da estratégia do presidente de tentar mudar o modelo da economia brasileira, que ainda depende muito da exportação de matérias-primas como soja, carne e minério. A ideia é aproveitar os investimentos chineses para tentar subir de patamar e também mostrar que, apesar das ameaças de tarifas dos Estados Unidos, o Brasil segue apostando na parceria com a China. Durante um evento ao lado de Xi Jinping, Lula disse assim, vou abrir aspas aqui: "O mundo está mais imprevisível, instável e fragmentado. Brasil e China estão unidos contra o unilateralismo e o protecionismo. Guerras comerciais não têm vencedores." Fecha aspas. Bom, e vale lembrar, gente, que essa visita foi a terceira entre os dois líderes desde o início do mandato atual de Lula, em 2023. Com tantas reuniões bilaterais e eventos internacionais, dá para dizer que Xi é um dos líderes com quem Lula mais passou tempo nos últimos anos. Inclusive, muitos dos acordos assinados agora são uma continuação de negociações que começaram
iniciaram em novembro do ano passado, quando o presidente chinês esteve no Brasil. Na época, os dois lados já tinham fechado parcerias para financiar obras de infraestrutura e também ampliar as exportações de produtos agrícolas brasileiros. Hoje, o comércio entre Brasil e China não para de crescer. Só no ano passado, o valor total de importação e exportações entre os dois países chegou a 158 bilhões de dólares, quase o dobro do valor das trocas comerciais com os Estados Unidos. E a questão é que Lula tem buscado ampliar ainda mais essa parceria. A aposta é que os chineses ajudem a financiar um plano de desenvolvimento que leve o Brasil para uma posição aí mais forte na economia global. Outros países da América Latina também têm se aproximado da China, não é só a gente. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também esteve em Pequim recentemente. Ele demonstrou interesse em entrar na chamada Iniciativa Cinturão e Rota, que é um projeto global chinês que busca construir rotas comerciais ligando diferentes continentes. Isso pode gerar atrito com os Estados Unidos, tá? Já que os americanos sempre consideraram a América Latina como sua área de influência. O Brasil, por outro lado, não entrou oficialmente na iniciativa, mas tem tentado colher os frutos mesmo assim. Recentemente, Lula criou uma força-tarefa de ministros para manter um diálogo constante com a China. Um dos projetos discutidos é uma ferrovia que atravessaria o Brasil e chegaria até o Peru, no Oceano Pacífico. O objetivo é facilitar o transporte de produtos até o novo porto de Shanxai. No Peru, construído por empresas, sim, chinesas. A questão é que esse porto deve se tornar um ponto de saída importantíssimo para produtos brasileiros que vão para a China e outros mercados asiáticos. O interesse dos chineses no Brasil é cada vez maior. Um exemplo é o setor automotivo. Empresas como a BYD, a Great Wall Motors, a GWM estão investindo pesado por aqui. Você deve ter visto cada vez mais carros BYD na rua. E olha só, na véspera do encontro com Xi Jinping, empresas chinesas anunciaram 27 bilhões de reais em investimentos no Brasil. Isso inclui novas fábricas de semicondutores, a entrada da maior rede de sorvetes e chá gelados da China, a Mishui, e também um aplicativo de entrega chamado Kita. Pois é, segundo o Itamaraty, o Brasil quer aproveitar que a China virou um dos seus principais compradores para diversificar a relação, indo além da exportação de soja e minério. E só para reforçar que Lula tem namorado um pouquinho mais com a China ultimamente, vale lembrar que o presidente do Brasil tem se aliado à China em fóruns internacionais para criticar políticas comerciais dos Estados Unidos, especialmente aquelas lideradas por Donald Trump, que defende tarifas de importação para proteger os produtos americanos. No mês passado, durante uma reunião do BRICS no Rio de Janeiro, que é aquele bloco lá formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e agora mais alguns membros, os países divulgaram uma nota criticando o protecionismo dos Estados Unidos, isso sem citar Trump diretamente. Até agora, o governo americano evitou reagir diretamente às movimentações do Brasil. Ele tem preferido investir em relações com outros países da região, mas olha só, isso pode mudar, já que Lula continua se aproximando da China e tentando também aproveitar as brechas criadas pela guerra comercial para vender mais. Caso vocês se lembrem, o Brasil se deu bem em relação à soja por conta dessas tarifas. Olha, agora o plano é levar mais de 150 empresários do agronegócio brasileiro para a China ainda esse mês. Eles vão participar da maior feira de alimentos da Ásia em Xangai e de rodadas de negócios para tentar vender milho, etanol, sorgo, gergelim, cafés e outros produtos. O governo também quer negociar a liberação de mais frigoríficos brasileiros para exportar carne bovina, suína e de frango. Além disso, tenta abrir o mercado chinês para DDG, que é um subproduto da produção de etanol de milho, e aumentar também as exportações do próprio etanol. Pois é, bastante expectativa aí para essa relação Brasil e China, mas notícias em breve, com certeza. E bom, gente, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lohian Queiroz. Uau! E bora dar uma olhada rapidinho aqui nos comentários do episódio passado. Episódio passado nós falamos sobre como o mercado reage às falas de Trump e também sobre como a Seara tem, buscado inovação e de alguma forma entrar na sua air fryer. Belona diz, eu não tenho air fryer, mas queria, viu? Gui Moraes diz que é uma necessidade de todo adulto. 4 e 21 diz, não tenho air fryer. E Esther Shimada diz, eu tenho, a minha é aquela que é air fryer e forninho junto. Melhor jeito de esquentar pizza congelada. Quando você mora sozinho, uma pizza grande viram 4 refeições se você comer só 2 pedaços. Pois é, pizza é uma coisa que é um investimento, a curto prazo, se for ver. Você tem refeição para os próximos 2 dias. E Eliana Nito diz, air fryer é vida, tenho e recomendo a todos. O fato de colocar carne para fazer e ir pro banho sem espirrar gordura no fogão me fez apaixonar desde o primeiro dia que usei. Eliana, você só esqueceu do fato de ter que limpar a air fryer,
Eu odeio limpar air fryer, mas ainda assim eu acho que é mais fácil que limpar a frigideira. E WM diz, depois desse episódio já podemos marcar um chá de panela pro Marcelo Sacati. O cortado daqui a pouco tá fazendo café em fogão de lenha. A vida do homem solteiro é diferenciada, WM. E bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. E até o próximo episódio. Até lá! Um big beijo.